Primeira coisa, conceito de taxa proporcional. Conceito basicão mesmo de taxa proporcional. Taxas proporcionais são taxas de juros fornecidas em unidade de tempo diferentes que, ao serem aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo prazo, produzem o mesmo montante acumulado ao final daquele prazo no regime de juros simples. Então, entenda que esse conceito aqui é um conceito que está tanto no livro do Assaf Neto, quanto no livro do Dutra, do Vieira Sobrinho, quanto está no livro do Castelo Branco, quanto está no livro do Pucchini, entendeu? O conceito é o mesmo, trazendo a questão de taxa proporcional. Taxa proporcional é aquela taxa que vai permitir duas taxas diferentes, vai conseguir, pegando o mesmo capital e o mesmo montante, vai conseguir achar o mesmo montante, considerando aí a diferença da unidade de tempo de cada uma delas. Então, taxa proporcional é em juros simples, sempre em juros simples. Então, se eu tiver uma taxa ao mês e quiser achar essa taxa ao ano, como que eu faço? Por exemplo, se eu tenho uma taxa de 1% ao mês, vou usar esse mesmo exemplo, vai ficar fácil para você. Se eu tiver uma taxa de 1% e eu quiser achar a taxa ao ano, então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente multiplicar pelo prazo. 1% ao mês, se eu tenho 12 meses no ano, né? Se eu tenho 12 meses no ano, então eu vou ter o quê? Se eu tenho 12 meses no ano, eu vou ter uma taxa de 1% vezes 12, 12% ao ano. Entendeu? Não tem dificuldade nenhuma em taxa proporcional, porque é a taxa proporcional ao horizonte de tempo. Mesma coisa acontece se eu tiver uma taxa ao ano. Edil, se eu tiver uma taxa, por exemplo, de 25% ao ano, e eu quiser achar essa taxa ao mês, ora, eu tenho aqui, se eu tenho essa taxa ao ano, e eu sei que em um ano tem 12 meses, então o que eu tenho que fazer? A captação. Se em um ano eu tenho 12 meses, o que eu tenho que fazer? Eu vou simplesmente dividir pelo prazo. Aí eu vou achar a minha taxa ao mês, sem dificuldade nenhuma, para você trabalhar com taxa equivalente e com taxa proporcional. Taxa proporcional, se eu tiver do mês e estiver procurando o ano, eu vou multiplicar pelo prazo. Se eu estiver procurando do ano, procurando o mês, vou dividir pelo prazo. Edil, se eu tiver o semestre, mesma coisa. Se eu tiver o biênio, mesma coisa. Tudo a mesma coisa. É só você lembrar que você vai multiplicar pelo prazo ou você vai dividir pelo prazo para você achar uma taxa equivalente em relação a outra.